a verdade sobre os 10 mandamentos e o controle da língua. Tiago 3, versículos 1 ao 10. O nosso tema hoje é o controle da língua. Nós vamos falar sobre o que conecta os 10 mandamentos e Tiago 3, versículos do 1 ao 10. E sobre o controle da língua. Fique comigo até o final. Olá, olá, Rose aqui, família amada, comunidade linda, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nós continuamos aqui na nossa jornada neste projeto da verdade sobre os 10 mandamentos. Vamos orar? Que o Espírito Santo fale conosco e aplique estas palavras ao nosso coração. Cure o mais profundo da nossa alma e nos conduza no caminho do amor, da luz e da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos para a palavra de Deus. Vamos ler Tiago, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Vamos pegar a palavra de Deus. Vamos ler. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear o corpo. Refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Gratidão, Senhor, por tão maravilhosa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra libertadora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje vamos aprofundar em algo muito importante: o poder da língua e a necessidade do controle sobre nossas palavras. Como Tiago nos ensina no capítulo 3, nos versículos que acabamos de ler, do 1 ao 10. A Bíblia nos mostra que nossa boca revela do que está no nosso coração. Quando o coração não está cheio de Deus, quando adoramos qualquer coisa além do Senhor, nossa fala
se torna perigosa. Palavras que ferem, palavras que destroem, palavras que matam, palavras que enganam. E isso tem relação direta com os 10 mandamentos e o fruto do Espírito Santo. Cada mandamento ensina princípios que nos ajudam a dominar nossa língua, a controlar nossas palavras e a viver de forma que reflita o coração de Deus. Vamos falar dos pontos principais nesse estudo: a língua e os pecados do coração. Tiago nos lembra: a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas e que ela pode causar grandes danos. Quando não freamos a língua, cometemos pecados como injúria, fofoca, calúnia, palavras impuras, palavras de ódio e de raiva. A Bíblia também nos mostra que palavras matam por dentro. Lembra do estudo do mandamento não matarás? Nós falamos sobre isso. Matar não é apenas tirar a vida física, é ferir, humilhar, desprezar, ferir a autoestima de alguém ou ainda a esperança de alguém com palavras. E qual a ligação com os 10 mandamentos? Vamos ver? O controle da língua se conecta diretamente aos mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor em vão. De que forma? Nossas palavras sobre Deus devem ser de reverência, não de profanação ou desprezo, que é o que acontece quando não controlamos a nossa língua. Honra teu pai e tua mãe. Controlar a língua evita falar mal, desrespeitar ou julgar nossos pais e autoridades. Por que autoridades? A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, em Romanos 13, do versículo 1 ao 7, que toda autoridade foi constituída por Deus, ainda que esta autoridade não esteja em obediência à palavra de Deus, como acontecia mesmo nos tempos antigos. Aqui então é que a língua se perde, seja falando dos pais ou das autoridades, não é verdade? E aí nós não conseguimos nem obedecer ao mandamento e nem agir de acordo com o que está escrito em Tiago 3. Percebe aí como a Bíblia se conecta, como tem relação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre as coisas que Deus nos ensinou, seja através de Moisés, do profeta, do que veio, Jesus veio para confirmar e que os apóstolos continuaram nos ensinando e nós continuamos aprendendo ainda hoje através da palavra de Deus. Como é importante conhecermos a palavra de Deus para vivermos um momento de intimidade, viver um tempo de comunhão com o Senhor, até para nos livrarmos das tentações, né? Porque quando Jesus ele foi tentado no deserto, ele não foi tentado como um Deus, ele foi tentado como um homem, né? Que ele se fez carne e habitou entre nós
E ele viveu como homem. Ele estava ali como homem. Mas ele passou por aqueles momentos de tentações usando o quê? A palavra, né? Também está escrito que e respondia a Satanás. Então é importante que você conheça a palavra, que você medite na palavra, para nos seus momentos mais difíceis você conseguir passar usando versículos da palavra e o seu conhecimento da palavra. Por mais difícil que seja o momento, a palavra sempre tem uma resposta para você, né? E na maioria das vezes a resposta é sem resposta, silêncio, né? Que nós devemos a nossa reação, tá, queridos? A Bíblia sempre tem uma resposta e a nossa resposta, a nossa reação, na maioria das vezes, no primeiro momento, é o silêncio e depois seguir a direção que a palavra que o Espírito Santo nos dê através da palavra falando conosco. Então vamos seguir aqui, né? No mandamento não matarás. Palavras de ódio, xingamento, difamação, inveja matam por dentro, ferem o coração. A Bíblia fala em Provérbios 14:30 que a inveja apodrece os ossos. Agora pense, uma língua guiada pela inveja, quanto mal pode causar na vida de alguém. E pode, inclusive, levar uma pessoa vítima desta inveja a tomar decisões fatais contra si mesma, né? Isso é muito sério, muito sério, muito sério. Este mandamento, não matarás, está muito, muito ligado ao que Tiago nos fala no versículo 3, sobre vigiar a língua. E com o advento da internet, muito mais, né? Porque ali não se fala de fato, olhando nos olhos da pessoa, não se fala de frente. Então, acham que ali podem falar tudo e o problema é da vida do outro. Mas tudo tem consequências. Nós vimos também nesse estudo, veremos também como que é a consequência dos que não procuram viver nessa linha, alinhados com as coisas de Deus, né? E para o mandamento, não dirás falso testemunho, também está ligado aqui. A fala mentirosa, a fofoca e a calúnia ferem profundamente e podem causar grandes danos à vida do outro, à vida da outra pessoa. Não cobiçarás. O coração cheio de inveja transparece na língua, criando contendas, críticas e rivalidades. A cobiça gera palavras de desrespeito, haja vista que muitas pessoas ouvem nas ruas ou até mesmo em casa, sem ter como reagir. É muito sério, gente. Nossa, cada vez que eu entendo um pouco mais das coisas de Deus, a seriedade da vida é muito grande, gente. Não dá para levar a vida no oba-oba. Não, não dá. É muito sério.
A cobiça gera palavras de desrespeito e gerações de covardia também. Gerações de covardia, gera palavras de covardia, né? Muitas pessoas, seja mulheres, homens, ouvem pelas ruas, ou até mesmo em casa, e não tem como reagir. Há situações que merecem nem reação, né? A falta do fruto do Espírito Santo, moderação, junto com a cobiça e a falta de controle da língua, olha que trio que é a falta do fruto do Espírito, moderação. Quem não é moderado, não é equilibrado, tá? Em desequilíbrio, junto com a cobiça e com a falta do controle da língua. Gera palavras de desrespeito e atitudes de covardia com a vida de outras pessoas. Isso. Ou seja, a falta de obediência aos 10 mandamentos se reflete na língua. Quando não seguimos os princípios de Deus, nossas palavras não são controladas. Quando obedecemos, as nossas palavras se tornam um canal de bênçãos ou glória, um canal de vida, não de destruição. Certo? Não se esqueça disso, que as suas palavras sejam canal de bênção e canal de vida. Agora nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo e o domínio da língua. Nós já vimos num estudo anterior sobre os 10 mandamentos e o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5, Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O controle da língua é uma expressão prática do domínio próprio e da mansidão. Como assim? Vamos ver. Quando permitimos que o Espírito Santo governe nosso coração, nossas palavras deixam de ferir e começam a edificar, curar e abençoar. Cada mandamento seguido cria espaço para o Espírito agir em nós, transformando nossa fala em um instrumento de vida e não de morte. A importância e como está tudo ligado. Nós somos um ser inteiro. Então, como a palavra de Deus, ela é inteira. Novo, antiga aliança, nova aliança. E nós fazemos parte desta aliança com Deus. Ou pelo menos deveríamos. E quem não está nesta aliança, venha para esta aliança com Deus. Venha para o lado do Senhor. Venha para o reino de Deus. O coração como fonte da fala. Em Mateus 12:34, diz: a boca fala do que o coração está cheio. Quando o coração adora apenas a Deus, a língua se torna instrumento de amor. Quando o coração está cheio de rancor, de inveja, de cobiça, a língua se torna instrumento de destruição. Obedecer aos 10 mandamentos purifica o coração, ensina a amar, a respeitar,
a perdoar e, como consequência, falar palavras que abençoam. Como nós podemos aplicar isso na vida diária? Vamos dar 5 sugestões de como podemos aplicar isso na vida diária. Primeiro, observe o que sai da sua boca. Pergunte a si mesmo antes de falar: esta palavra edifica ou destrói? Então fale ou fique em silêncio. Segunda sugestão: medite nos 10 mandamentos, focando na transformação interior. Eles nos ensinam a controlar o coração e a língua. Terceira sugestão: antes de falar, respire e peça a ajuda do Espírito Santo para frear a língua. Quarta sugestão: lembre-se do fruto do Espírito. Peça ao Espírito Santo para desenvolver em você o fruto do Espírito: domínio próprio, mansidão e amor. São treinados na prática diária, começando com o que falamos. A quinta sugestão: lembrando, gente, o fruto do Espírito Santo, nós falamos sobre todos eles aqui, tá bom? Mas lembrando que esses 3 estão ligados ao controle da língua. Muito importante. Os outros também fazem parte. Porque quando você desenvolve bondade, benignidade, você não tem interesse em falar mal das pessoas, né? Pratique perdão e gratidão. Quando o coração se enche de Deus, a língua segue naturalmente. O controle da língua é um reflexo direto da obediência aos mandamentos do Senhor. Quando não obedecemos, falamos palavras que ferem e destroem. Quando obedecemos, deixamos que o Espírito transforme nossas palavras. Transforme nossas palavras em vida. Tiago 3, versículos 1 ao 10, nos ensina que a língua pequena tem poder imenso para o bem e para o mal. Que nossa boca fale o que o nosso coração sente por Deus: amor, respeito, perdão, gratidão. Que cada palavra nossa reflita o caráter de Deus e o fruto do Espírito em nós. Lembrando algo muito importante: é preciso um coração humilde para ser transformado. Vamos orar? Senhor Deus Pai de poder e amor, dá a cada um de nós um coração humilde, pronto para ser transformado por Ti, através da Sua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo e continue caminhando comigo na palavra. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal e as nossas lives de toda terça-feira às 19 horas de estudos dos Salmos. Curta o vídeo, vamos levar a palavra de Deus a mais pessoas. E que cada palavra que sair da sua boca seja guiada pelo Espírito, refletindo amor, mansidão e domínio próprio. Que o Senhor nos transforme verdadeiramente, de dentro para fora. Que Deus te abençoe. Jesus te ama. Nos vemos no próximo vídeo.